Olá, Agatha e inscritos do canal Uivos. Me chamo Nina. Em 2007, infelizmente, foi minha vez de ver um lobisomem. Naquele ano, viajei com meu ex-marido para o sítio que meu sogro havia comprado no interior da Bahia, no quilômetro 101 BR-636, próximo à Teixeira do Progresso. Meu sogro havia comprado há pouco tempo a propriedade. Ainda não tinha chuveiro, então tomávamos banho no lago da propriedade da tia do meu ex. E de frente para esse lago havia um enorme pasto. Os banhos eram antes de anoitecer, pois de noite era um breu total, só enxergava com lanterna ou lampião. Certa vez ficamos papeando com a tia até que percebemos que já tinha escurecido. Resolvemos tomar banho e nem levamos uma lanterna, pois naquela noite em específico era lua cheia e dava para ver tudo ao redor. Para chegar ao lago, passávamos pelo galinheiro e vários pés de frutas. Passava pela cancela, feita de arame farpado, e acessava o lago. O pasto de frente para o lago era muito grande, e no final dele ainda tinha mata fechada. Ok, chegamos lá e tomamos banho normalmente. Já estávamos trocando as roupas, quando percebi algo preto correndo como um cachorro entre os gados. Olhei para meu ex-marido e perguntei se o vaqueiro mexia com gado à noite. Mas ele respondeu que não, que os bezerros já estavam no curral. Então olhei novamente para o pasto e vi aquilo correndo em pé. Perguntei ao meu ex, então o que é aquilo no pasto dispersando as vacas? Quando meu ex olhou para a direção que eu apontava, acreditem se quiser, ele correu, pulou a cerca de arame farpado e começou a gritar para eu correr também. Eu sou uma moça baixinha e no desespero de correr também atravessei a cerca sem abrir. Quando vi, meu ex já estava na porta da casa da tia dele. Morrendo de medo daquela coisa, olhei para trás e vi o lobisomem atrás da cerca, entre as árvores. Ele tinha mais de 2 metros, era meio curvado, com muitos pelos negros. Os olhos eram vermelhos como brasa de carvão. Ele estava me olhando. Ele não passou da cerca, nem pulou ou fez tal movimento. Só ficou ali, parado me encarando. Até hoje eu me pergunto por quê. Por que ele não pulou a cerca e me atacou? Será que ele queria pegar meu ex ou só queria que a gente saísse do lago? Um detalhe, eu estava grávida de poucos meses. Segundo a tia do meu ex, esse lobisomem nunca foi visto antes. Olha, foi uma experiência muito traumática para mim. Não voltei mais naquele sítio. Esse foi o meu breve relato. Uma boa noite a todos. Saudações a todos os inscritos do canal Uivos. Me chamo Luiz. Atualmente moro no Rio de Janeiro, mas foi há muitos anos, quando ainda morava no interior de Sergipe, que passei por uma terrível situação com essa criatura, o lobisomem. Minha família e eu morávamos na zona rural. Éramos em 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres. Eu era o mais velho, estava sempre ao lado do meu pai, lidando nas plantações e também com as criações. Apesar de ser um local de bastante sossego e paz, a palavra de ordem era trabalho. Mal tínhamos tempo para descansar. Bom, meu pai era muito esforçado. O homem tinha força e disposição de um touro. Nunca deixou nada nos faltar. Mas havia alguns defeitos nele também, que parecia acabar com suas qualidades. Ele era um homem rude, ruim, e quando bebia, aí piorava tudo. Parecia que algo se manifestava em seu corpo. Ele ficava irreconhecível. Batia em meus irmãos e minha mãe, tentando defendê-los, apanhava também. Isso era frequente, Agatha. Nos deixava num estado de depressão, pois eram horríveis essas violências gratuitas. Minha mãe e eu vivíamos escondendo facas,
porretes, qualquer coisa que ele pudesse usar para nos machucar, inclusive 3 armas de fogo que tínhamos. No dia seguinte, ele nunca se lembrava do que havia feito. Passava o dia de cabeça baixa, curando a ressaca. O ambiente era de puro silêncio, pensamentos e olhares sem respostas. E assim prosseguia nossas vidas. No ano de 1965, estávamos comemorando o aniversário de minha mãe. Estávamos muito felizes com as visitas de alguns parentes e amigos que vieram comemorar conosco. E meu pai já estava bebendo desde cedo. Eu estava só observando e rezando para ele não dar vexame. Quando anoiteceu, ele decidiu ir buscar mais carnes para assar e também mais cervejas e pingas. Minha mãe viu que ele já estava bastante bêbado. Disse que não precisava de mais nada, mas ninguém o controlava. Ele me pediu para selar uma mula e logo em seguida pegou o rumo da vendinha mais próxima, que ficava a cerca de 1,5 km. Meu coração se apertou nessa hora. Eu senti que ia acontecer alguma coisa com ele. Falei com minha mãe e alguns minutos depois selei um cavalo e fui atrás. Ele podia ser o que fosse, mas era o meu pai. Já na estrada, logo o avistei, mas permaneci de longe. Ao passarem por uma encruzilhada que havia naquela estrada, percebi que a mula que meu pai estava começou a ficar agitada. De repente, ela empinou e o jogou no chão. Fiquei observando, ouvi ele esbravejando nomes feios. Com dificuldade, ele se levantou sacudindo a poeira e xingando muito. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Foi muito rápido. Um animal grande pulou de dentro do mato nas costas do meu pai. De primeiro momento, pensei que era uma onça preta. Meu pai começou a gritar. Eram gritos de dor e medo. Apertei o cavalo, disparando para ajudá-lo. Conforme fui me aproximando, vi que aquilo não era onça e estava desferindo golpes no meu pai. Quando aquele bicho me viu chegando, saiu de cima dele, ficando em pé, e começou a rosnar feito um cão raivoso. Ágata, eu nasci e me criei em zona rural. Entrei muitas vezes na mata para caçar. Já vi tantos tipos de animais que perdi as contas, mas afirmo para você que aquele animal eu nunca tinha visto. Era um bicho muito assustador. Lembrava um homem, um cachorro, com muitos pelos, braços longos, unhas grandes, dentes grandes, orelhas pontudas. Era alto e magro. As pernas eram tortas. Olha, o rosto então, se é que pode chamar aquilo de rosto, meu Deus, eu não gosto nem de lembrar. Me dá angústia de lembrar daquela coisa. Minha sorte é que antes de sair de casa, entrei de fininho no quarto dos meus pais e peguei uma das armas que ficava embaixo da cama. Era um 38. Mesmo tremendo de medo e muito assustado, atirei naquilo umas 3 vezes. Por Deus o acertei. O bicho caiu de lado e começou a soltar gritos misturados com rosnados. Eram tão horríveis, Ágata, que me faziam tremer igual vara verde. Nesse momento, eu não sabia muito o que fazer. Minha cabeça estava a mil, o coração acelerado. O lobisomem estava caído, agonizando. E meu pai também caído, mas não se mexia. Tomei a atitude de dar um fim naquela coisa. Arrumei forças não sei de onde e caminhei até perto do lobisomem. E dei mais 2 tiros na cara dele. Então pensei que o terror havia acabado, mas foi aí que a coisa ficou mais assustadora. Aos poucos, aquele lobisomem foi se desfazendo em frente a meus olhos. Comecei a gritar por socorro. Para mim, aquela coisa era um demônio. Fiz várias vezes o sinal da cruz. E no lugar do lobisomem apareceu uma mulher. Estava nua e com os tiros no rosto e no corpo. Fiquei totalmente desesperado. Ágata, por um momento, achei que estava enlouquecendo, que tudo aquilo era fruto da minha imaginação. E até hoje, pergunto a Deus por que tive que passar por essa traumatizante experiência.
Larguei o corpo daquela mulher na estrada, coloquei meu pai no lombo do cavalo e parti para casa. Mas infelizmente meu pai não estava mais respirando. Quando cheguei, todos correram para perto. Já pegaram meu pai, levaram para o quarto, tentando reanimá-lo. Minha mãe chorava, me segurava pela camisa, perguntando o que eu tinha feito com meu pai. A festa acabou. Era só choro, perguntas, revolta e dor. Atordoado e confuso, tentei contar o que havia acontecido, mas ninguém me ouvia. Me olhavam julgando, desconfiando de mim. Que tristeza eu senti. Alguns familiares pediram para que os levasse ao local onde o ataque aconteceu. Então levei 2 tios e 3 primos até lá. O corpo da mulher ainda estava caído na estrada. Meu tio disse que eu não tinha como provar a minha história. Então ele propôs para fazer os 2 sepultamentos a escondidas. Minha mãe concordou na hora, pois acabara de perder o marido. Não queria perder o filho também. Com certeza eu pagaria por algo sem dever. Parece brincadeira, não é? Um lobisomem tirou a vida do meu pai em Sergipe. Hoje eu tenho 79 anos e todos os dias da minha vida me lembro desse tormento que vivi. Nem a morte daquela criatura serviu de consolo. Destruiu minha família. Bom, a nossa família já conhece essa história de cabo a rabo, Ágata, e meu neto conheceu seu canal e pediu para que eu contasse o meu relato. É uma história triste, mas verídica, acontecida no sertão sergipano. Depois de muito tempo, eu fiquei pensando. Nos tempos em que morei lá, vez ou outra, desaparecia caçadores, crianças, mulheres grávidas. Será que todos esses sumiços têm a ver com ataques de lobisomens? Para quem duvida, esse foi o meu triste relato de como perdi meu pai num ataque de lobisomem em 1965. Um forte abraço a você, Ágata, e a todos os inscritos. Olá, Ágata inscritos. O relato a seguir se passou com meu avô, seu Pedro. Vovô sempre foi muito valente e corajoso. Por isso minha família acredita fielmente nesse caos que ele vivia nos contando. Para melhor entendimento, irei narrar como se fosse o próprio narrando. Era o ano de 1998. Nessa época, eu tinha costume de caçar todos os finais de semana numa mata que tinha perto do nosso sítio. Havia outros caçadores também, e a maioria levava cachorros grandes, mas eu preferia caçar sozinho. Era mais tranquilo. Certa noite, fui mais uma vez. Fiz uma boa ceva para pegar veado e, num ponto bom da mata, armei minha rede numa árvore e fiquei por ali, só esperando a caça aparecer. Já era noite e, entre os barulhos comuns da mata, ouvi pisadas. Apurei as vistas e vi um veado rodeando. Peguei a espingarda com bastante tranquilidade e mirei. Mas nesse exato momento algo passou correndo muito rápido, pegou a caça e arrastou. Tomei um baita susto, porque foi muito rápido. Só pude ver um vulto preto em alta velocidade arrastando o veado, que começou a gritar desesperado. Na hora eu pensei comigo: homem, nem uma onça é tão rápida assim. Que diacho foi aquilo? E os gritos do veado continuavam. Não arrisquei descer e ir atrás ver o que estava acontecendo. Eu, que nunca tive medo de nada nessa vida, fiquei cabreiro. Continuei na minha rede até o dia amanhecer. Aquela situação afugentou os animais, não consegui pegar nenhum. Fui para casa e passei o dia martelando o que poderia ser aquele vulto negro que corria mais que uma onça. Cheguei a comentar com meu irmão, que também era caçador. Ele me falou que só mesmo uma onça tinha aquela velocidade. Mas aquilo não parecia onça. O vulto era alto, robusto e negro. Lobo-guará também estava fora de cogitação. Então meu irmão me deu um conselho.
Eu sei que você gosta de caçar sozinho, Pedro, mas leve uns cachorros com você. Cachorros são bons rastreadores. Então resolvi fazer o teste e peguei os cachorros do meu irmão. No fim de semana seguinte, fui novamente caçar. Realmente, os cachorros eram ótimos. Peguei vários tipos de caças. Como de costume, já limpava as caças num riacho que havia ali. Quando estava tarde da noite, pulei para a rede, que já havia deixado armada numa árvore. Mais cedo, eu já havia feito uma fogueira, assado umas pacas e comido. Já estava quase pegando no sono quando ouvi os cachorros latir desesperadamente. Nunca vi aqueles cachorros naquela situação. Sentei na rede e comecei a olhar para baixo, tentando ver o motivo daquele desespero todo. Foi aí que meus olhos cruzaram com aqueles olhos vermelhos que estavam escondidos atrás das árvores. E pela altura dos olhos, meus amigos, aquilo não era onça nem aqui nem na China. Aticei os cachorros para irem buscar aquilo. Percebi que eles estavam com medo, então aticei novamente e eles foram. De repente, um uivo misturado com um grito terrível veio de onde aquela coisa estava escondida. Ouvi os cachorros brigando ferozmente com aquilo. De repente, só vi meus cachorros voando. Aquilo estava jogando os cachorros longe. Eles choravam e voltavam para brigar. E eu ali tentando ter uma visão apurada para atirar naquilo. Então decidi descer da árvore e me aproximar. Fui com muita cautela, dando a volta por trás das árvores para pegá-lo pelas costas. Quando vi aquela coisa, não sei o que me deu. Travei as pernas. Por alguns segundos, meu corpo endureceu inteiro. Era um demônio, só poderia ser, em forma de homem, cachorro e macaco. Aquilo tinha uma catinga de bosta e carniça de revirar o estômago. Atirei nas costas do bicho umas 4 vezes. Aquilo deu uns gritos e saiu correndo e se escondeu na mata. Corri para socorrer os cachorros, mas um já estava morto, o outro bastante machucado. Larguei minhas coisas lá, coloquei o cachorro nas costas e perna para quem tem. Por vezes, sentia que aquela coisa estava nos cercando, mas não parei um minuto, corri feito louco. Cheguei em casa ainda de madrugada. Meus pais e meu irmão ficaram até assustados com meu desespero. Cuidamos dos ferimentos do cachorro, mas algumas horas depois o coitado também morreu. Meu irmão ficou muito zangado comigo, pois ele amava os cachorros, e eu também fiquei muito chateado, não devia tê-los atiçado. Mas o meu pai nos conformou, dizendo que o encontrei com um lobisomem, e ele ia nos atacar de qualquer jeito. Bom, 2 dias depois desse acontecimento trágico, fui à cidade, na vendinha do seu Zé, buscar alguns mantimentos e farelos para os porcos. Seu Zé e sua esposa eram moradores antigos da cidade, e corria um boato e umas fofocas que a mulher do seu Zé era uma bruxa. Assim que entrei na venda, encontrei a velha sentada numa cadeira de balanço. Ela estava enrolada numa manta. Cumprimentei a todos e ela não respondeu. Ficou me encarando, me medindo de cima a baixo. Então fiz minhas compras e enquanto estava tombando as coisas para a carroça, olhei novamente para ela e vi que ela estava com curativos nas costas e nas pernas. Fiquei intrigado com aquilo, até comentei em casa. Uns dias depois, meu irmão acabou arrumando outro cachorro, bom de caça também. E 1 mês depois, tive que voltar novamente na venda do seu Zé para fazer outra compra. Levei comigo o cachorro que meu irmão comprou. Ao chegar na venda, a tal bruxa estava novamente em sua cadeira de balanço. Quando o cachorro a viu, pulou de cima da carroça e partiu para cima dela. Tentei segurá-lo pela coleira, mas não consegui. Outros homens tentaram me ajudar, e ela se encolheu atrás do balcão. Seu Zé ficou muito bravo e me expulsou da venda. Disse que eu só poderia voltar lá sem cachorros. Saí arrastando o cachorro com muita dificuldade. Ele tinha uma força da gota serena. Quando o coloquei na carroça, olhei para trás,
e aquela velha estava em pé na porta nos olhando. Seus olhos mudaram de cor de repente, ficando vermelho. Quando vi isso, acabei afrouxando as mãos, e o cachorro se soltou novamente e avançou nela. Mordeu suas pernas e seus braços. Todos corremos para apartar os dois. Teve uns caras que pegaram até pedaço de pau para matar o cachorro, mas eu não deixei. A velha então pegou o cachorro pelo pescoço, o ergueu do chão e jogou o coitado perto da carroça. Ágata, no meio daquela confusão, peguei a espingarda na carroça e dei um tiro para cima. Gritei que quem encostasse no meu cachorro ia levar chumbo grosso. Falei para todos ouvirem que aquela velha desgraçada virava bicho. Seu Zé começou a me expulsar, dizendo que ia chamar a polícia. Virou uma confusão da gota. Bom, para encurtar o caso, minha gente, depois dessa confusão toda fui para casa. E o boato que aquela velha bruxa virava lobisomem se espalhou feito pólvora. Não demorou muito, a polícia foi lá no nosso sítio, pois o seu Zé havia feito denúncia contra mim. Os policiais queriam levar o cachorro para sacrificar, porque ele atacou a velha. A sorte que meu irmão estava dentro da mata com ele. Enfim, meus pais proibiram meu irmão e eu de caçar à noite, pois aquela velha poderia querer se vingar. Na cidade, começaram a debochar dela, fazendo piadas, e seu Zé resolveu se mudar. Graças a Deus foram embora para bem longe, nunca mais vi aquela velha ordinária. Por isso que existe o ditado, onde há fumaça, há fogo. Isso é uma verdade. A população sempre desconfiou que aquela velha era coisa ruim, uma bruxa. E era mesmo. Ver a cor dos olhos dela mudar em plena luz do dia foi a coisa mais estranha que já vi na vida. Bom, Ágata, esse relato do meu avô Pedro já faz parte das rodas de conversas da nossa família. Ele não perdia a oportunidade de contar e recontar para nós. Eu acredito no meu avô e espero que os inscritos gostem do relato. Um forte abraço a todos. Família Uivos, esses foram os relatos de hoje. Realmente, hein, são experiências que ninguém gostaria de viver, não é? Vamos aos salves de hoje? Vai um salve todo especial para Bárbara Dias, Antônio Júnior, Karina Alves, José Carlos, Rosimeire Ramos, Rosângela Mendonça, Eliezer Gonçalves, Carla Aparecida Bueno, João Passoni, Evaldo Ribas, Alaísa Silva, Guilherme Martins, Camila Urana, Lobo Alfa, Jorge Capella, Adria Costa, Diva Gomes, Neia Oliveira, Richarlison Sena, Luciano Luiz Sena, Eduardo Nascimento, Simone Fagundes, Angélica Guimarães, Júnior Martins, Velda, Cantinho da Ed, Suzane Palim, Gilvânia Lima, Orlando Alcovias, Vanessa Pereira, Nilce do Lago, Silva Barbosa, Elisandra Cruz, Paulo Daltro, Arlete de Freitas, Rosilda Pereira, Igor Santos Oficial, Rosana Souza, Ângelo Augusto da Silva, Leidiane Silva, Luciene Catene, Jonas Luiz, Carlos Marques, Florinda Dias, Samara Cavalcante, Camila Marques, Simone Lima, Thalita Silva, Elisa Alves, Nilce do Lago, Elenilson Abraão, Marcelo Furlan, Crispim Cruz Nascimento, Rita Borges, Ana Cristina Mendonça, Rosângela Mendonça, Andy da Itália, Gonzaga, Joana Santos Saraiva e Eliane Nascimento. Bom, no próximo vídeo tem mais salves. É só você deixar um comentário aí que o seu nome aparece para mim e eu te mando salve, ok? Família, eu aproveito também para anunciar mais uma parceria. Agora com o canal Rota do Medo, um excelente canal que eu indico a vocês. Lembrando também que todo comentário, curtida, hype ajuda muito o canal Uivos. Muito obrigado, família, por todo o apoio de vocês. Agora eu me despeço desejando uma noite abençoada, um ótimo final de semana a todos vocês, um forte abraço da sua amiga Ágata e até terça-feira. Tchau, tchau, família!